No quadro Opinião dessa semana, eu quero trazer um assunto que começou a ser discutido de uma forma muito intensa em função das eleições da Argentina: a dolarização da economia. Mais do que isso, a adoção do dólar como moeda oficial de um país que não é os Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre isso. Por que se adota esse tipo de atitude? Existe precedente para se colocar o dólar como uma moeda oficial de um país que não é Estados Unidos? Sim, existe. Pelo menos dois. Um deles fica aqui na América do Sul e o outro fica ali na América Central. Na América Central, há mais de 20 anos, El Salvador, uma pequena nação ali pertinho do México, perto de Belize, resolveu utilizar o dólar como a moeda oficial. Eu estive em El Salvador algumas vezes e utilizei dólar. Não existe uma moeda efetiva local para fazer qualquer transação. Então, primeiro exemplo. Segundo exemplo foi o Equador. O Equador é um pouco menos de tempo do que El Salvador, também em função da inflação alta, em função de taxas de juros super altas, resolveu adotar o dólar como uma moeda justamente para tentar segurar esse processo inflacionário, para tentar fazer com que a sua economia se estabilizasse e depois, num segundo passo, organizasse de outra forma a sua economia, se fosse o caso, novamente com uma emissão de moeda local. Nunca mais voltou a emitir moeda local. O Equador hoje utiliza o dólar, a exemplo de El Salvador. É isso que um dos candidatos a presidente lá na Argentina está prometendo fazer como uma forma de solucionar o problema da inflação da Argentina. Pois bem, o que acontece quando isso é feito? Se de um lado existe a tendência, de fato, de ao adotar uma moeda estrangeira resolver o problema da inflação magicamente, de outro lado, a nação está abrindo a mão da soberania da sua moeda. Porque quem vai ditar toda a política monetária, quem vai ditar toda a questão referente à taxa de juros e tudo mais, não é um banco central local. Vai ser justamente a autoridade monetária dos Estados Unidos, Banco Central, o Fed. Então percebam que é uma situação extrema. Aqui no Brasil, quando se estava falando de uma situação de hiperinflação, de uma situação muito complicada, foi criado o Plano Real. E o que foi feito? Não foi dolarizada a moeda. Foi criado uma URV, na época, que era um padrão para poder fazer as transações. Isso acabou diminuindo a memória inflacionária e logo na sequência a URV se transformou no real. Então, naquele momento, para fazer esse efeito, poderia ser transferida a moeda para dólar num país como o Brasil? É complicado, mas seria uma possibilidade, exemplo do que está sendo pensado para a Argentina. Então, quando se fala em dolarizar, não apenas dolarizar, mas colocar como moeda corrente o dólar num país que não é Estados Unidos, tem que se dar conta dessas duas coisas. Se de um lado existe uma possibilidade, de fato, de trabalhar com a questão de reduzir ou transformar a inflação em algo inexistente, de outro lado, está abrindo mão de uma parte substancial e importante da soberania do país. Algo que tem que ser considerado de uma forma muito pensada, muito organizada. Essa é a minha opinião dessa semana. Semana que vem eu trago mais um assunto. Até lá!